Amém. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós estamos nos encaminhando para o final do livro de Atos. Capítulo 20, a partir do versículo 17. Atos 20, a partir do 17. A gente vai ler até o final do capítulo 20, que é o versículo 38. Amém? Diz assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali, senão que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo, estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas, para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagra-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobrei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de que socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é bem mais aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se, orou com eles, e houve grande choro entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, de que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nesse momento foi lida. E nós te pedimos pelo Teu Espírito, que é bendito, que é santo, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça pela Tua palavra. Que ela venha penetrar, Senhor, profundamente em nosso coração. Que a Tua palavra, Deus, que é rica, que é viva, que é eficaz, ela traga ao nosso coração tudo aquilo que o nosso coração nesse momento necessita. Fortalecimento, encorajamento, mas também, Senhor, correção, confronto, exortação.
ânimo, ó Deus, para tudo aquilo que nós como igreja temos enfrentado e temos vivido. Nos abençoa para que com esses exemplos de igreja, de fé, de missão, de evangelismo, desperte em cada um de nós o desejo, em nosso coração, de anunciarmos a Tua palavra. Faz assim com cada um de nós, aqueles que aqui se encontram, e todos aqueles, ó Deus, que nos acompanham nesse momento e que porventura vierem nos assistir depois. Faz assim, é o que te pedimos, no nome santo de Jesus, e nós já te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Na semana passada, nós vimos que Paulo, antes de sair da cidade de Éfeso, está aí nos versículos 35, nos versículos 1º e 2º do capítulo 20, que antes de sair de Éfeso, ele reúne os irmãos e encoraja ele. E depois que ele vai passando de cidade em cidade, ele também vai encorajando esses irmãos. E aí a gente viu que Paulo não fazia a sua viagem missionária sozinho, né? Ele levava um grupo de irmãos, de cooperadores com ele. Está aí no versículo 4 do capítulo 20. Nós vimos também a situação de que Paulo estava pregando e que a pregação, ela, veio entrar na madrugada, e aí aquele jovem, o Eutico, ele cai da janela e ele acaba morrendo. Só que Paulo traz ele de volta à vida, e aí a gente teve como lição ter cuidado para não estarmos dormindo, espiritualmente falando, para não ouvirmos a palavra de Deus. E aí, por fim, a gente viu que Paulo, ele decidiu que ele iria sair ali daquele lugar que ele estava, porque lá no capítulo 19, volte para lá, por favor, no capítulo 19, versículo 21, Paulo já havia colocado no coração o desejo de ir para Jerusalém. Está aí no capítulo 19, versículo 21. E aí a gente viu, no versículo 16 do capítulo 20, que ele não quis passar por Éfeso, porque ele não queria demorar na Ásia. Então ele fez um arrudeio, rodeou a cidade, rodeou a Ásia, e aí ele chega em Mileto, está aí no versículo 15 do capítulo 20, ele chega em Mileto. E aí de Mileto, ele manda chamar os presbíteros daquela cidade para dar a eles as últimas instruções, pelo menos últimas instruções presencialmente falando. Então, o que a gente vai ver hoje, meus irmãos, é a palavra de despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso. É isso que a gente vai estar vendo. E aí, do versículo 17 ao 27, a gente vai ver o testemunho e o trabalho de Paulo ali entre eles. Do versículo 28 ao 31, Paulo vai falar dos cuidados que os presbíteros precisam ter com a igreja. E do versículo 32 ao 38, ele dá a sua orientação à vida pessoal dos presbíteros e no final ali ele ora com eles. Essa parte aqui do livro de Éfeso, Paulo está especialmente falando aos presbíteros. Veja aí no versículo 17. A gente viu no versículo 15 que Paulo e os demais chegaram em Mileto. Aí olha o versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Então ele estava em Mileto e ele manda chamar esses presbíteros da igreja em Éfeso, porque ele sabia que ele não iria mais ver aqueles irmãos. Ele sabia que aquela era a última vez, e ele chega a dizer isso, aqui no versículo 25, se não me engano, isso. No versículo 25 ele chega a dizer isso,
que alguns dos que aqui se encontram não mais verão o meu rosto. Então aquele era um discurso não apenas de orientação, claro que principalmente de orientação aos presbíteros, de como eles deveriam trabalhar com a igreja, como eles deveriam se importar com a igreja e tudo mais, mas também era um discurso de despedida. Paulo estava orientando eles e se despedindo deles. Então ele manda chamá-los de Éfeso e eles vêm para Mileto. Versículo 18. E aqui começa toda a orientação de Paulo. Versículo 18. Quando eles chegaram, quando os presbíteros chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vocês, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Meus irmãos, é o seguinte, Paulo começa a sua orientação para aqueles irmãos com um testemunho pessoal, com o testemunho dele mesmo, de como ele se comportou, de como ele viveu, de como ele andou. Olha como é que ele começa aqui, ó. Bem sabeis de que modo tenho vivido entre vocês. Paulo não está falando de um momento que ele teve com aqueles irmãos. Paulo não está falando de apenas encontros casualmente, encontrou por acaso aqueles irmãos. Não, Paulo está falando de uma vivência entre aqueles irmãos. E nós sabemos que quando a gente convive muito com alguém, a gente não consegue, por exemplo, esconder os nossos defeitos por muito tempo. Não é verdade? Uma hora ou outra a pessoa vai acabar percebendo os nossos defeitos. As nossas imperfeições. Que, afinal de contas, quem são as pessoas que mais nos conhecem? Quem é? Os de casa. Os de casa são aqueles que mais nos conhecem. Então, olha o que Paulo está dizendo. Vocês sabem de que modo eu tenho vivido entre vocês. É uma convivência, é uma vivência com aqueles irmãos. E aqueles irmãos sabiam exatamente como Paulo se comportava. E ele diz uma outra frase aqui que é muito importante. Versículo 18. Vocês sabem como eu tenho vivido entre vocês todo o tempo. Paulo não era alguém que vivia de altos e baixos, em cima e embaixo, oscilando. Ele era alguém que todo o tempo vivia de maneira cristã no meio daqueles irmãos. E eu não estou dizendo que Paulo não falhasse. Eu só estou dizendo que ele era aquela pessoa que os irmãos olhavam e podiam se espelhar na vivência dele. E ele, aliás, dizia muito isso, ele está dizendo isso agora, e ele disse, escrevendo a carta aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 1, o que é que Paulo diz lá? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo praticamente está dizendo aqui a mesma coisa com outras palavras. Amém? Vocês sabem como eu tenho me comportado no meio de vocês. Em todo o tempo, desde o primeiro dia em que eu pisei na Ásia. E como foi que Paulo se comportou? Como foi o comportamento dele? O que ele espera que os presbíteros façam e o que é que os presbíteros devem esperar desse ministério que Paulo praticamente está fazendo o seguinte. Paulo está passando a bola. Paulo está passando o bastão. Porque Paulo sabe que ele não iria mais
na igreja de Éfeso. E ele estava muito preocupado realmente com o que aconteceria com aquela igreja depois da partida dele. Do que poderia acontecer. Lembra-se, quando Paulo foi sair de Éfeso, o que ele fez? Ele juntou os irmãos e os encorajou, os exortou. Só que Paulo não iria mais para lá. E de fato ele estava muito preocupado com o que poderia acontecer com aquela igreja. De fato ele até diz isso, a gente vai ver. Ele disse, olha, depois da minha partida vai aparecer o quê? Lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Então ele está muito preocupado com isso. Ele está, ao mesmo tempo, dando o exemplo dele aqui como um exemplo a ser seguido de um líder de ministério, de um presbítero, de alguém que trabalha, de alguém que se preocupa com aquela congregação, com aquela igreja. E aí a primeira coisa que ele diz, que é o que ele espera que os presbíteros façam, e o que os próprios presbíteros devem esperar desse ministério, olha o que ele diz no versículo 19. Servindo ao Senhor com toda humildade. Um presbítero não pode ser alguém altivo ou arrogante. Porque ele precisa entender que tudo que ele faz, e até mesmo tudo que ele é, vem do Senhor. Nada é dele. Se uma igreja cresce, ela cresce por causa de quem? Vocês estão me ouvindo, irmãos? Está todo mundo aqui comigo? Quando uma igreja cresce, ela cresce por causa de quem? Do Senhor. Porque o ensino que Deus dá para alguém que passe, vem dele. Então não é por causa do presbítero, não é por causa do pastor, ele só é um instrumento usado por Deus. E ele precisa entender que todo o serviço que ele faz é de Deus, é por causa de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, olha, vocês sabem como eu me comportei no meio de vocês, todo esse tempo que eu tive aí, desde o primeiro dia, eu servi ao Senhor com toda a humildade. E Paulo era alguém que poderia muito bem se vangloriar de quem ele foi, de quem ele era, do conhecimento que ele tinha. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Antes disso, antes de ser perseguidor, quem ele era? Ele era segundo a lei, ele era o quê? Fariseu. Ele era filho de judeus, da tribo de Benjamim. Era um fariseu, era alguém que conhecia as escrituras como ninguém. E aí, ele está dizendo que ele serviu no meio daqueles irmãos com toda a humildade no Senhor. Serviu ao Senhor com toda a humildade. Sem prepotência, sem arrogância, sem orgulho. Então, o que ele está dizendo é que ele espera que os presbíteros, a quem ele está passando o bastão, a quem ele está passando a bola, façam a mesma coisa. Que eles sirvam a Deus com humildade. Versículo 19, veja aí de novo.
servindo ao Senhor com toda humildade. Mas não somente com isso, com humildade e com lágrimas. Isso aqui é uma coisa que os presbíteros devem esperar. Eles devem esperar que, de fato, o serviço pastoral traga a eles lágrimas. Porque os presbíteros, os pastores, eles precisam chorar pela igreja. Porque o serviço pastoral é doloroso. O serviço pastoral é um serviço de sofrimento pela igreja e com a igreja. Ou vocês acham que, por exemplo, quando a gente olha para a nossa congregação aqui, e a gente vê, por exemplo, que num culto de ensino desse, a gente tem pouquíssimas pessoas, e que muitos dos irmãos poderiam estar aqui e não estão. Você acha que isso não dói? Que isso não faz a gente sofrer? E que muitas vezes as pessoas que deixam de vir, às vezes, na maioria das vezes, elas nem se esforçam para estar aqui. E quando estão, às vezes, não estão. O serviço pastoral é doloroso. E os presbíteros precisam entender que isso faz parte do serviço. Com lágrimas. Eu fico imaginando quanto Paulo chorou pelas igrejas. E olha só, eu acabei de dar um exemplo aqui de como o serviço pastoral é doloroso, e eu estou falando da nossa congregação aqui. Quantas congregações Paulo se preocupava? Muitas. Eu fico imaginando ele, porque toda vida que ele escreve uma carta, ele diz assim, olha, eu sempre oro por cada um de vocês. Imagina quanto tempo ele não ficava orando. E ele lembrando de cada irmão, e orando, e chorando, e lamentando aqueles que se desviavam. Lamentando uma congregação, sabe, onde as pessoas não se firmam, por exemplo, ou que se desviam, como era o caso das igrejas na Galácia, que estavam se enveredando para outro evangelho. Quantas vezes Paulo não chorou pelas igrejas? E ele está orientando aqui os presbíteros nesse sentido. O que espera vocês é a mesma coisa que aconteceu comigo. Lágrimas. Porque o serviço pastoral é doloroso. E ele não para por aqui. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo está dizendo, o serviço ministerial de pregação da palavra, de pastoreio, do presbítero, é um serviço não só com lágrimas, mas com provações. Porque a gente viu aqui, quantas vezes os judeus tentaram perseguir, tentaram matar, tentaram prender, tentaram bater em Paulo, em cada cidade que ele chegava. Quantas vezes a gente viu isso aqui? Muitas. Porque a pregação do evangelho, ela vai causar oposição naqueles que não querem crer. E aqueles que não querem crer não vão ficar só calados, eles vão se opor. E isso vai causar tribulação. Então preste atenção. O que Paulo está orientando a eles é o que espera a eles nesse trabalho. Eu fico pensando, porque Paulo, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele diz assim, ó,
aquele que almeja o episcopado, como é o resto do versículo? Aquele que almeja, aquele que deseja o episcopado, como é o resto? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas olha só, uma obra com choro e com provações. Que excelente obra é essa? Mas o que Paulo está fazendo aqui com aqueles irmãos é não enganar eles em relação ao que esperava eles. O ministério, como a gente vê hoje em muitas igrejas, é um ministério com muito glamour, né? Eu lembro que uma pessoa uma vez disse que queria ser pastor, sabe para quê? Para ficar sentado lá em cima nas tribunas, que ele achava bonito. Ficar sentado naquelas cadeiras que ficam atrás do púlpito. Eu acho tão bonito, eu queria ser pastor só para me sentar ali. Como se fosse um glamour, né? Ou ser pastor porque eu quero mandar. Nós acabamos de ver aqui no versículo 19, servir ao Senhor com toda humildade. O ministério pastoral não é um ministério para ficar mandando. É um serviço doloroso, é um serviço com provações. Não, e muito menos para ficar rico. Como a gente tem visto ministérios e mais ministérios, onde aquele que é o líder maior daquele ministério, o cara não é só rico, ele se torna milionário. Então, Paulo está mostrando para eles a realidade do ministério. E a realidade do ministério é essa: é choro, provações. Sim. Usando, na verdade, de uma posição. Ele tem uma posição e ele se beneficia dessa posição para lucrar. E a gente vai ver que Paulo fala, de certa maneira, contra isso. A gente vai chegar daqui a pouco lá. Mas assim, ele está alertando a eles o que esperam que eles façam e o que espera eles nesse ministério. Paulo diz: olha, eu espero que vocês sirvam ao Senhor com toda humildade. Óbvio, ele não está falando com essas palavras, né? Ele está dizendo como eu servi ao Senhor. Então, ele está mostrando aqui o exemplo dele e espera que o exemplo dele seja um exemplo para eles, como presbíteros. E aí ele continua. Versículo 20. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Então, primeiro, servindo ao Senhor com humildade. Segundo, com lágrimas. Terceiro, com provações. E quarto, anunciando e ensinando a palavra. Esse é o trabalho do presbítero. É o serviço dele. É aquilo que ele foi chamado para fazer. Ensinar e anunciar a palavra. A função do presbítero é ensinar a igreja, anunciar o evangelho, bem como ensinar a igreja a anunciar esse evangelho. Porque foi o que Paulo fez.
E é o que Paulo está dizendo: eu fiz isso, então olhem o que eu fiz. E façam o que eu fiz. E por último aqui, versículo 21. Testemunhando, tanto a judeu como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Dando testemunho de Jesus Cristo, tanto a judeus como a gregos, para que eles se arrependam dos pecados contra Deus e que eles creiam em Jesus. Foi esse o testemunho que Paulo deu. E era esse o testemunho que ele esperava que aqueles presbíteros fizessem. Mas aí, a gente vai aqui para outra parte. A partir do versículo 22, ele vai tornar aqui, essa parte aqui, com um tom mais de despedida. Agora começa mesmo um tom mais de despedida. Né? Ele chama os presbíteros e diz: olha, vocês usam o testemunho dele, né? Vocês sabem como eu me comportei no meio de vocês, né? Servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas, com provações, pregando e anunciando entre vocês a palavra de Deus, publicamente de casa em casa. Foi isso que eu fiz no meio de vocês, e vocês viram isso. Em outras palavras, ele estava dizendo, né, nas entrelinhas ali, é isso que eu espero que vocês façam. E agora, ela se torna um pouco mais, com um tom de despedida, porque olha só o que ele vai dizer. Primeiro, versículo 22, ele vai para Jerusalém. Versículo 22, agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ele começa a dizer aqui os planos dele, o que ele iria fazer. Porque até então, esse desejo dele de ir para Jerusalém estava meio que no coração dele. Ele tinha compartilhado ali com algumas pessoas, com seus companheiros de viagem, mas agora ele está abertamente falando quais eram os planos dele. Ele estava indo para Jerusalém. E quem é que estava guiando ele para ir para Jerusalém? O Espírito. E não somente isso. Ele disse: o Espírito está me impelindo para ir para Jerusalém, sem, contudo, saber o que vai acontecer. Olha aí o versículo 22. Sem saber o que acontecerá ali. Mas Paulo, impelido pelo Espírito, ele tinha mais ou menos uma ideia do que poderia acontecer. E ele sabia que provavelmente ele seria preso. Por quê? Versículo 23. Porque o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Então, Paulo está fazendo esse discurso para eles aqui, porque ele está indo para Jerusalém, e ele sabe que provavelmente ele vai ser preso, e provavelmente ele não verá mais aqueles irmãos. Porque depois dali, a gente sabe o que vai acontecer. E aí ele vai enviado para onde? Para Roma. E lá ele fica um tempo preso, ele vai solto, depois ele vai preso de novo, e nessa segunda prisão, ele só sai para morrer. Então, não mais ele veria aqueles irmãos. Então, aqui nesse tom de despedida, ele está dizendo: eu vou para Jerusalém, provavelmente vou ser preso, porque é o que o Espírito tem me revelado a cada cidade que eu entro. O Espírito tem me dito: olha, prisão ou tribulação. E muitas vezes as duas coisas. Outra coisa que ele está dizendo, nesse tom de despedida, versículo 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo não está preocupado com a própria vida dele. Paulo está preocupado em, sabe em quê? Em completar o ministério dele.
Olha aí o versículo 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E era isso que indiretamente ele estava dizendo que esperava dos presbíteros. Que eles não tivessem a vida preciosa para eles mesmos. Mas que eles estivessem preocupados em duas coisas. Primeiro, completar a carreira. Que carreira é essa? Que carreira é essa? Não. A salvação. Completar a carreira dele aqui. E chegar lá. E a segunda coisa, que eu cumpra o meu ministério de evangelizar, de pregar a palavra. Essa era a preocupação dele. Porque se Paulo tivesse preocupado com a vida dele, ele não tinha pregado na maioria das cidades onde ele pregou. Porque muitas dessas cidades, ou ele foi preso, ou ele apanhou, ou ele teve que fugir para não morrer. Se ele tivesse preocupado com a vida dele, ele não tinha pregado em lugar nenhum. Lembra a última vez que ele pregou aqui em Éfeso? O que aconteceu? A gente viu isso a semana retrasada. O que aconteceu? Aconteceu um tumulto. Porque os artífices lá estavam perdendo dinheiro. Porque Paulo disse que os deuses que eles faziam não eram deuses. Então, se Paulo tivesse preocupado, olha, você chegar numa cidade que nem a cidade de Éfeso, e dizer para aquelas pessoas que aqueles deuses ali, que aquelas imagens ali, que eram feitas por eles, não eram deuses, era pedir para morrer. É a mesma coisa de a gente chegar no interior aqui do Ceará, diante de um monte de estátua daquele dali, numa romaria, e dizer, olha, o que vocês estão carregando aí não tem nada a ver. Não são deuses. O que você acha que o povo ia fazer? No mínimo, ia te dar uma carreira. E como é no interior, provavelmente com um facão, um rabo de galo. Riscando assim, risca a faca, né? Então, o que Paulo está dizendo é o que provavelmente ele queria que aqueles irmãos fizessem, que os presbíteros fizessem. Olha aí, para concluir, versículo 26 e 27. Não, perdão. O final do 25, né? Não, 25, né? Isso, é o 25. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver meu rosto. O tom de despedida dele é o seguinte: eu estou indo para Jerusalém, provavelmente eu vou ser preso, eu não estou preocupado com a minha vida, eu só quero completar o ministério e não voltarei a ver nenhum de vocês. Muito provável que isso aconteça. Ele está aqui se despedindo. Ele está falando que não veria mais eles. Seja porque ele fosse morrer, ou seja porque é o seguinte: Paulo está indo para Jerusalém, mas na verdade a gente descobre, quando a gente está lendo o livro de Romanos, que ele já tinha intentado no coração ir pregar onde? Na Espanha. Então a intenção dele era ir para Jerusalém, de lá ir para Roma, e quando ele chegasse em Roma, a igreja de Roma enviaria ele para a Espanha. Esse era o desejo dele. Ele de fato foi para Jerusalém, de fato ele foi para Roma, mas ele foi preso. Ele não foi livre. Então a intenção dele de ir para a Espanha nunca aconteceu. Então, seja por morte, ou seja, porque ele ia para a Espanha e talvez o pensamento dele era que chegando na Espanha ele ainda ia para mais longe, ele está sabendo
que é muito difícil que ele volte a ver aqueles irmãos. Mas, em quinto e último, nesse tom de despedida, versículo 26 e 27, portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo de todo o sangue de vocês, porque não vos deixei de anunciar todo o propósito de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês sabem como eu me comportei. Vocês sabem que eu não deixei de dar testemunho no meio de judeu, no meio de grego. Vocês sabem que eu me comportei aí no meio de vocês, que eu vivi no meio de vocês com lágrimas, com humildade, com provação. Vocês sabem tudo isso. E agora, eu estou indo para Jerusalém. E é provável que eu não veja mais nenhum de vocês. Porém, se a partir de hoje, algum de vocês se desviar, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade. Porque tudo que eu podia fazer por vocês, ensinando a palavra, eu fiz. É isso que Paulo está dizendo para eles. Olha o versículo 27. Porque não vos deixei de anunciar todo o propósito de Deus. Por isso, no versículo 26, ele diz: eu estou livre do sangue de vocês. Vocês já não são mais minha responsabilidade. Por quê? Ele está passando a bola para os presbíteros. Essa é a responsabilidade deles a partir de agora. Mas é interessante que, mesmo Paulo não vendo mais eles, mesmo Paulo passando a bola para os presbíteros, ele ainda ia fazer uma última coisa, que era o quê? Para aqueles irmãos, o que ele ainda ia fazer? Uma última coisa aqui. Não, depois daqui. Depois que ele fosse embora, que ele fosse preso, ele ainda ia fazer uma última coisa por aqueles irmãos. Aqueles irmãos de Éfeso, o que era? Ele iria escrever uma carta. Que carta? A igreja de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo a Timóteo, que estava em Éfeso. Escreve preso, exatamente. De Roma. Exatamente. Se fosse nesses tempos, seria isso mesmo. E se fosse nesses tempos, muitas igrejas não aceitariam as cartas de Paulo, porque elas não aceitam a Escritura. E é a mesma coisa. Seria maravilhosa. Eu só não sei se a gente acharia maravilhosa. Mas olha só, é como se Paulo dissesse: fiz tudo o que podia, agora é com vocês. Essa é a tarefa do presbítero: ensinar, orientar segundo a vontade de Deus e não viver pela pessoa aquilo que é responsabilidade dela. Paulo não iria viver por eles. Paulo estava orientando eles para que eles pudessem viver de acordo com as suas orientações. Porque aquilo que Paulo estava ensinando era a vontade de Deus. Amém? Agora Paulo vai instruí-los acerca do cuidado que os presbíteros têm ou devem ter com a igreja. Versículo 28, olha só. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, e que ele comprou com o próprio sangue. Paulo agora adverte eles ao cuidado com a igreja em relação aos lobos. Ele vai dizer agora no próximo versículo. E que eles devem ter cuidado não só com a igreja, mas com eles mesmos.
porque afinal de contas eles também são a igreja. Como é que os presbíteros vão cuidar da igreja se ele não cuidar primeiro de si mesmo? Né? Porque é como se, olha, um médico, se ele tiver doente para morrer, como é que ele vai cuidar de um doente, de um outro doente? Ele precisa estar bem para cuidar de quem está doente. Então, cuidai de vós mesmos e do rebanho. Agora, preste atenção. Paulo está lembrando a eles duas coisas aqui. A primeira que Paulo está lembrando é quem constituiu eles como presbíteros. Olha só. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Foi o próprio Espírito que constituiu vocês bispos. O que Paulo está dizendo aqui é mostrando para eles a realidade e a importância. Foi o Espírito que colocou vocês nessa responsabilidade. Então é uma tarefa que eles têm que fazer com seriedade. E não apenas isso. Foi o Espírito que colocou vocês aí, e também ele está lembrando a eles a quem a igreja pertence. Olha só, final do versículo 28. Para pastorear, antes de dizer a quem a igreja pertence, ele vai dizer o propósito, né? O Espírito Santo vos constituiu bispo, para quê? Para pastorear a igreja de Deus, e aí ele diz de quem a igreja a quem a igreja pertence, que ele comprou com seu próprio sangue. De quem é a igreja? De Deus. Então preste atenção, presbíteros, ele está dizendo: cuidai de vós mesmos e do rebanho.
o rebanho. E essa é a advertência que Paulo está fazendo para eles. Cuidado! Vamos ler de novo, versículo 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Esses lobos serão identificados como? Porque eles irão distorcer, deturpar a palavra de Deus. É assim que se identifica um lobo. Quando ele usa a palavra de Deus em benefício próprio, para lucrar, para arrancar da ovelha até a última gota de gordura, de lã, dizendo coisas distorcidas. Esses são os lobos. E é papel do presbítero, e no caso aqui, usando a palavra que ele usou no versículo 28, dos bispos da igreja, de proteger o rebanho dessas coisas, dessas palavras distorcidas, que podem fazer com que as ovelhas, o rebanho, seja atraída em direção ao lobo. Quantas pessoas, meus irmãos, a gente vê na internet falando um monte de bobagem, e muitas vezes a igreja, nós, compartilhamos essas bobagens, porque achamos bonito. Não importa se é lindo, o que importa é se é palavra de Deus. O que importa é se Deus realmente quis falar aquilo. Porque muitos aparecerão com palavras distorcidas. Vamos ficar atentos a essas coisas. Mas olha só, versículo 31. E aqui é interessante o que ele fala com relação aos presbíteros, porque ele está falando para presbíteros, né? Olha só. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, e com lágrimas de aconselhar a cada um. É interessante ele dizer essa palavra, estai atentos, né, para os presbíteros, porque no versículo 28 ele chamou eles de quê? De que ele chamou eles? Versículo 28. De bispos. E o que significa a palavra bispo? O que significa a palavra bispo? Eu vou dizer para vocês o que significa bispo. A palavra bispo significa, literalmente, supervisor. É aquele que supervisiona. E para você supervisionar, você tem que estar como? Versículo 31. Atento. Por isso que eu disse que é interessante ele usar essa frase, né? Ficar atentos, já que no versículo 28 ele chamou eles de bispos, supervisores. E qual é a tarefa do supervisor? Nesse sentido aqui, eles têm que ficar atentos com o quê? Com o quê? Com os ensinos que estão sendo feitos à igreja. Com os lobos que estão tentando atrair as ovelhas para si. Nos dias de hoje está muito complicado, porque a gente, até para você corrigir a ovelha está difícil. Porque você fala, olha, esse ensino está errado, e é quase como se a pessoa dissesse, mas eu quero ficar nele. Então é como se você tivesse que convencer a igreja, a ovelha, de que o lobo é mau.
de que o lobo ele está querendo devorar. Né? É igual a história da Chapeuzinho, né? Para que esses dentes tão grandes? Atrai. Atrai. E quanto mais, e mesmo que você fale, porque, olha, a questão de Paulo aqui é muito séria. Tem que ficar atento, porque, olha só, preste atenção. No versículo 30. Se levantarão homens falando coisas distorcidas. Eles serão atraídos pela distorção da palavra. E uma vez que essa distorção entra no coração, meu irmão, é difícil de tirar. Eu lembro que quando a gente começa a estudar a Escritura, né? Aliás, quando a gente começa a estudar, não. Quando a gente começa a ouvir algumas pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai ouvir coisas a respeito da Bíblia que muitas vezes a gente nunca ouviu. E aí, a gente é atraído por essas coisas. Por exemplo, você diz assim, rapaz, eu nunca tinha escutado isso desse versículo. E aquilo te deixa como? Deixa como? Te deixa maravilhado, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha visto isso. Só que é aqui onde mora o perigo. Porque pode ser que você nunca tenha visto isso, porque realmente você não prestou atenção. Ou pode ser que você nunca tinha visto, porque o texto não está dizendo isso. E é aí onde mora o perigo. É isso. Você entende o que eu estou dizendo? E uma vez que essa distorção, ela nos pega, ela nos atrai. Porque é uma coisa diferente que eu estou ouvindo. Viu? Por que é atrativo? Por que é atraente? Porque é uma coisa nova que desperta a curiosidade. Mas nesse caso, mano, não é nenhuma distorção, mãe. Na verdade, é uma ignorância. Ignorância no sentido de que ele, de fato, não leu corretamente. Não é nem uma questão dele ter distorcido, porque a distorção é quando você faz uma interpretação errada. Ele não fez uma interpretação errada, ele fez uma leitura errada. Porque a palavra lá é: pega uma mulher amada do teu irmão e adúltera. E ele leu: pega uma mulher amada do teu irmão e adultera. Né? Ele não leu o acentozinho agudo que tinha lá no... Né? E isso aí é muito fácil de ler, porque é só vocês saber português. Mas tem coisas mais sutis. E essas são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Então, olha só. Pode falar.
Não. O sentido existe, mas não do jeito que ela falou. Por exemplo, abra aí em 1 Tessalonicenses 5:18, eu acho. 1 Tessalonicenses 5:21. Primeiro Tessalonicenses 5:21 e 22. É exatamente o que ela falou. É exatamente o que ela falou, só que ela usou uma ilustração. Só que essa ilustração não existe na Bíblia. Tipo assim, Paulo andava com 2 sacos. Onde é que está escrito isso? Não está. Agora, o que ele está dizendo aí em 1 Tessalonicenses 5:21 e 22 é: julgai todas as coisas, retém o que é bom e abstei-vos do mal. Em outras palavras, é o que ela disse. Você guarda o que é bom e o que é mal você descarta. Agora, Paulo andava com 2 sacos fazendo isso? Não. A ideia do que ela falou é bíblica, mas a maneira como ela falou, não. Porque não tem escrito em lugar nenhum. Ou alguém deve ter falado assim, né? Só que, e é aqui onde mora o perigo, né? Porque, tipo assim, quem falou, provavelmente ela deve ter escutado isso numa pregação. Então, se o pastor falou, então é porque é verdade. Será? É. Sim, com certeza. Sabe uma ilustração? Você usou essa ilustração que ela... Você disse essa ilustração que ela usou, né? Mas no nosso meio, tem uma outra ilustração que é muito comum. No nosso meio, Igreja de Cristo. Quando se trata desse tipo de ensino. A gente usa a seguinte ilustração. É como quem come peixe. Né? A gente usava muito isso. Aliás, usa, né? Você ouvir uma pregação, você tem que ouvir ela igual você come peixe. Como é que você come peixe? Você engole tudo? Você tira o quê? Isso. Essa é uma ilustração que a gente usa muito. Agora, essa ilustração tem aqui? Não. Mas a ideia é a mesma que a gente leu aí em Tessalonicenses. Você julga o que está sendo dito, né, na pregação, você julga, você retém o que é bom, e aí o que é mal, você tira. Agora, tem um outro perigo aí também. Qual é o perigo? Eu vou julgar a pregação, o que eu acho que é bom, eu absorvo. Aquilo que está falando, que é contra mim, que eu não gostei, eu tiro. E não é isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo para a gente tirar o que não gostou. Paulo está dizendo para a gente se abster do que é mal. E às vezes a pregação, aquela parte que a gente não gostou, é justamente a parte que Deus quer que eu seja transformado. Isso. Porque não gostei disso, então, tá vendo? Isso eu não gostei. Essa é a parte ruim que eu tenho que tirar. A parte ruim que tu tem que tirar de tu. É. E uma coisa que eu aprendi, né, nesse meu tempo de ensino, de pregação, é que a gente também é responsável pelo que o outro entende até certo ponto. Porque, por exemplo, a gente fala uma coisa e às vezes a pessoa entendeu outra, né? Eu sou responsável de fazer com que eu esteja sendo, de certa forma, entendido.
Que a pessoa entenda o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer. E se porventura ela não entendeu, ela entendeu outra coisa, eu tenho a responsabilidade de explicar. Uma vez que eu expliquei e ainda assim ela não quer entender, aí eu já não tenho mais nenhuma responsabilidade. Eu tenho responsabilidade do que eu falo e até certo ponto do que a pessoa entendeu. Mas se ela tiver entendido outra coisa e eu explicar e ela disser, não, mas eu não quero entender assim, aí eu não tenho... Mas assim, às vezes, o que eu estou querendo dizer é que às vezes tem gente que ela entendeu uma coisa e ela quer entender aquilo e ponto. Mesmo que você continue explicando, ela, não, mas eu não quero, eu quero entender diferente. Por isso, mensagem escrita no WhatsApp, eu costumo muito dizer, as palavras não vão com sentimentos. Então, quem é que vai interpretar aquelas palavras com sentimento? É quem está lendo. E aí, muitas vezes, dependendo de como a pessoa está, ela vai interpretar de um jeito. Se ela tiver de um outro jeito, ela vai interpretar de outro jeito. As palavras, elas não estão indo com sentimento. Né? Mas voltando aqui para a gente encerrar. Então, meus irmãos, estejam atentos aos lobos, ele está dizendo. E por fim, Paulo vai orientar a vida pessoal dos presbíteros. Versículo 32 ao 38. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra de sua graça. Aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Paulo está consagrando eles a uma vida dedicada a Deus e a sua palavra. Versículo 33. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem roupas. Não devem desejar o que é dos outros e nem fazer seu trabalho com esse propósito. Não é assim que o presbítero vive. Está vendo? Ó, não cobicem o ouro, a prata e as vestes de ninguém. Mas isso é exatamente o que a gente tem visto hoje. Em relação a pastores, em relação aos presbíteros. Eles estão fazendo o trabalho justamente visando o lado financeiro. Não cobice nada disso. O nosso trabalho pastoral não pode ser visando o dinheiro. Muito embora Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 7 e capítulo 9, que o trabalhador é digno de seu salário. E ele diz, aqueles que pregam no altar, que vivam do altar. Paulo vai dizer isso. Mas Paulo, aqui, o propósito dele não é dizer, por exemplo, que o presbítero não deve ser sustentado. Esse não é o propósito. O propósito dele aqui é dizer que o presbítero não pode ser alguém que cobiça o que é dos outros. Que deseja o que não é dele. Ou que faz o trabalho por causa do dinheiro. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí, obviamente, né, usando a si mesmo como exemplo, ele vai dizer no versículo 34, vocês sabem que estas mãos supriram as minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrer os doentes, recordando as palavras do próprio Jesus, que diz, dar é muito mais bem-aventurado que receber. Então, olha só, se a gente lê isso aqui com desatento, né? Vocês sabem que eu, com as minhas próprias mãos, trabalhei. Paulo sempre foi sustentado pelo seu próprio trabalho? Sim ou não? Não. Não. Paulo está escrevendo para a igreja está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, na igreja de Éfeso, ele não recebeu nada.
Assim como na igreja de Corinto, ele vai dizer a mesma coisa. Olha, trabalhei aí e não recebi nada de vocês. Mas ele recebeu de outros, de outras igrejas. Então a ideia de Paulo é o seguinte: não cobice ouro, prata nem investimento de ninguém. Não trabalhe por causa disso. Mas se você quiser isso, então vá trabalhar. Se o seu desejo é ter essas coisas, não cobice, trabalhe. Como eu trabalhei. O ministério pastoral, o trabalho, o serviço do presbítero não pode ser visando lucro. Você quer ter esse tipo de coisa? Né? Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. O trabalho da igreja não é para isso. Se o desejo do coração é ter as coisas, então trabalhe. É isso que Paulo está falando. Para concluir, sim, deixa eu só explicar isso aqui quando ele diz, porque as palavras do próprio Senhor Jesus, que dá é bem mais aventurado que receber. A gente até resume nessa frase, dar é melhor que receber. Essa palavra, essa frase aqui, na verdade, originalmente, no original é assim, ó. Mas bem-aventurado é dar e não receber. A frase é assim, literalmente. E qual é a ideia? É que se eu compartilho, é porque eu... Não. Se eu compartilho, é porque eu tenho. Agora, se eu recebo, é porque eu sou necessitado. Então, olha só qual é a ideia. Melhor é dar do que... Por quê? Porque se eu der, é porque eu tenho. E se eu recebo, é porque eu sou necessitado. Então, é mais bem-aventurado o quê? Isso. Essa é a ideia. Então, o presbítero, ele precisa ser generoso. Generoso. E aí, meus irmãos, para concluir, versículo 36. Depois de dizer isso, ajoelhou-se, orou com todos eles, e houve grande choro entre eles, entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera que não viriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Ao concluir sua orientação a eles, Paulo orou com eles e choraram. Se despediram e se entristeceram, pois não mais veriam a Paulo. É triste, né? Despedidas. Mas elas, e principalmente aqui, é um exemplo de que nós devemos aproveitar cada momento com as pessoas. Porque a gente nunca sabe qual é a última hora. A gente nunca sabe qual vai ser o último momento ali com aquela pessoa. Talvez a gente está aqui e talvez nunca mais esteja. Talvez a gente está aqui falando e talvez a gente só se veja de novo na glória. Então, eles ficaram ali, orando juntos, abraçados e beijando Paulo, né? Porque eles sabiam que não veriam mais. E, obviamente, eles sabiam, né, que não veriam mais, porque provavelmente eles creram no que Paulo disse, algum de vocês não mais verão o meu rosto. E aí eles puderam se despedir de verdade, mas a gente não sabe. Então a gente deve viver os nossos momentos juntos como se fosse o último, porque uma hora vai ser. Uma hora vai ser. Então, cada momento que nós pudermos aproveitar juntos como igreja, meus irmãos, em comunhão uns com os outros, vamos fazer. Porque a gente não sabe qual vai ser o último. Né? Talvez, se fosse o nosso último aqui, a gente só vai fazer isso de novo no porvir.
A diferença da gente para quem não é cristão é que a gente sabe que a gente vai se ver. Né? E para quem fica, pode até demorar. Mas que a gente aproveite cada momento. Aplicações, eu quero só duas aqui. Só duas. A primeira é o seguinte. Apesar dessas orientações serem para presbíteros, elas servem para todos, em dois sentidos. O primeiro, todos devem ter cuidado com a igreja. Porque apesar dessa responsabilidade pesar mais aos presbíteros, todos precisamos se preocupar com a igreja. Isso é verdade. Paulo está orientando que os presbíteros tomem cuidado com a igreja, mas todos nós precisamos cuidar da igreja. E dois, é importante para sabermos as funções e as responsabilidades de um presbítero e destituir dos lobos, ou distinguir dos lobos. Se nós sabemos o que verdadeiramente um presbítero é e o que ele faz, nós iremos saber identificar os lobos. Então, se a gente entende o que é que o serviço do presbítero é, o serviço do pastor é, nós vamos com toda certeza distinguir entre o verdadeiro pastor e o lobo, que quer devorar as ovelhas. E a segunda aplicação é o que eu acabei de dizer. Despedidas são dolorosas, mas são inevitáveis. Que aproveitemos cada pessoa enquanto ela está aqui, pois não sabemos quando e se iremos vê-la novamente. Talvez possa ser a última vez que vemos aquele irmão ou irmã, e depois só no céu. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar. Em suas orações, hoje à noite, irmãos, quando vocês estiverem em casa, orem pela Inês. Ela mandou uma mensagem para mim hoje de tarde, dizendo que ela está ainda, como é que eu posso dizer, se adaptando aos efeitos dos remédios. Então, tem hora que ela está muito bem, tem hora que ela entra em crise. Então, estejamos orando pela nossa irmã Inês. Ela pediu essa oração porque ela disse que domingo ela quer participar do culto. E também estejam orando pela minha sogra, dona Odiné, que daqui a pouco vai estar pegando o ônibus lá no Piauí, está vindo para cá, né, para curtir o Dia das Mães com as filhas e o filho que mora aqui. Então estejamos orando pela viagem dela. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Deus, por todos os momentos que o Senhor nos permite, como igreja, estarmos juntos. Obrigado por cada irmão que aqui veio. Obrigado, Deus, por essa congregação aqui. Abençoa cada vez mais cada um de nós, cada irmão, Senhor, que congrega aqui, que nós sejamos uma bênção na vida uns dos outros, e que o Evangelho, Senhor, através dessa vivência, dessa realidade, ele cresça em nós e no nosso meio, e que nós possamos anunciar, Senhor, a outros, aqueles que ainda não ouviram e não te conhecem, que nós como igreja possamos ser um farol, uma luz para aqueles que andam nas trevas. Nos usa com esse propósito. E cada vez mais que nós possamos viver na Tua palavra, pela Tua palavra. E não nos deixa, Deus, cairmos nas garras dos lobos. Nos protege, Deus nos dá esse livramento. Em nome de Jesus, que essa palavra, ela seja fixada em nosso coração. É isso que nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 pedidos especiais aqui, Senhor, pela Inês. O Senhor sabe o que ela tem enfrentado, o que ela tem vivido. O Senhor, mais do que ninguém, Senhor,
sabe o que ela tem passado. Eu te peço que o Senhor aumente a fé dela cada vez mais, que ela possa verdadeiramente sentir a tua presença, Senhor. Porque eu creio que no momento que ela te sentir ao lado dela, ela vai estar bem, Senhor. Ela vai estar em paz, porque o Senhor está com ela. Mas ela precisa sentir. Então, em nome de Jesus, Pai, visita ela. Que a tua mão, que o teu Espírito venha tocá-la. E levante ela, Senhor, para que a fé que ela sente seja mais avivada. Que a fé que ela sente, Senhor, seja mais vivificada no Senhor. O outro pedido, Deus, é pela minha sogra. Pela viagem, ó Deus, que ela vai fazer do Piauí até aqui. Te peço que o Senhor conduza aquele ônibus, que o Senhor use o motorista para ele poder vir, Senhor, na tua paz, na tua tranquilidade. Livra de qualquer acidente. Que eles possam, ó Deus, fazer uma viagem tranquila. E tudo isso conforme a vontade do Senhor. Abençoa, protege. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Por último, leva-nos em paz, edificados e fortalecidos pela tua palavra, e protege a cada um de nós no caminho que iremos fazer para nossas casas. Em Cristo Jesus oramos e nele te bendizemos e agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.